Porque Jesus, quando ressuscitou, somente se mostrou aos apóstolos e não ficou com eles todo o tempo, porque ele aparecia e sumia. A ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é um dogma de fé da Igreja e seu maior sustentáculo. Wycliffe, no entanto, não estava satisfeito com as explicações dogmáticas e queria mais. Seus questionamentos eram totalmente válidos. Ele escrevia no seu caderno 5. A ressurreição de Jesus se tornou um dogma da Igreja e foi, na verdade, o que fez com que os apóstolos pudessem crer na vida eterna, pois Jesus tinha vencido o túmulo e com isso seus apóstolos puderam espalhar seus ensinamentos. É muito estranho, pois se não fossem a morte e a ressurreição, não existiria a religião cristã e eu não estaria aqui, escrevendo para vocês. O mundo seria muito diferente, com os diversos deuses gregos espalhados por todos os lados. A ressurreição de Jesus tornou-se a parte mais importante da igreja nascente e sua razão de ser. Mas uma coisa sempre me fez pensar muito: os Atos dos Apóstolos. E aqui os tenho à minha frente, mostrando que Jesus esteve com os apóstolos durante 40 dias após sua morte. Contudo, a presença física dele entre os apóstolos era esporádica. Ele aparecia fisicamente, com suas vestes e suas feridas da crucificação, durante poucos minutos, ou talvez algumas horas, e depois desaparecia. Ele não saía para algum lugar. Ele simplesmente desaparecia. Essa peculiaridade de Jesus confundia muito os apóstolos, pois eles poderiam ter planejado mostrar a todos os judeus, ao sinédrio que o condenara e ao poder de Roma que o crucificara, que ele tinha vencido a morte, que estava de volta e, portanto, que deveria ser seguido por todos. Todavia, não foi o que ocorreu. Jesus certamente tinha outros planos. Sua presença física não era o mais importante, mas a fé que deveria ser a alavanca do novo movimento. Mas isso seria suficiente? Eu posso imaginar as dúvidas dos apóstolos mais ou menos assim: por que ele não fica conosco e se mostra a todos? Alguns dos apóstolos poderiam ter pensado: eles, os do Sinédrio e de Roma, não vão acreditar e ainda vão pensar que temos outro apóstolo muito parecido e, com isso, estaríamos tentando enganar a multidão, o que poderia levar às novas perseguições ou até a prisão novamente deste novo Jesus. E as conclusões foram unânimes. Jesus precisava desaparecer mesmo, mostrar-se somente a alguns poucos de nós. Mas por quanto tempo ele estaria conosco? Eles poderiam ter pensado. O apóstolo Tomé, aquele que somente acreditou na ressurreição após tocar o corpo de Jesus, tinha uma ideia muito peculiar a respeito do Mestre ressuscitado, a de que seu corpo era real, mas diferente de todos, pois ele foi o único a tocar o seu corpo e ali ele pode ter sentido algo diferente. Tomé viu quando Jesus desapareceu, uma vez que o seu corpo se tornou menos denso e sumiu. E, nas oportunidades em que reapareceria, não era de imediato, mas se corporificava pouco a pouco. Posso imaginar que ele, Tomé, e Maria Madalena conversavam muito sobre o tema, pois ela foi a primeira a ver Jesus após sua morte e, por suas próprias palavras, ela não o tinha reconhecido de imediato, visto que o seu corpo ainda não estava totalmente materializado, creio eu, pois logo ela, que adorava a Jesus,
nunca o teria confundido com um jardineiro, como está descrito nos evangelhos. Os demais apóstolos estavam em dúvida quanto à matéria que compunha aquele corpo. Posso até imaginar um diálogo de Jesus com seus seguidores e as duas Marias. Ele pode ter dito: Tomé, aqui ao lado, tocou meu corpo e viu e sentiu as chagas, mas viu e descobriu que meu corpo é diferente dos seus, do que eu tinha quando caminhava com vocês. Sim, teria continuado, é verdade. Ele é diferente. Mas o que importa é que eu estou aqui para mostrar a vocês que venci a morte, que a morte é do corpo, e o corpo é pó, e ao pó voltará. O que verdadeiramente vive é o espírito, e ele é quem renasce do corpo que o envolvia. Por isso, estou aqui para que vocês vejam, assimilem e espalhem que morte eterna não existe. Vão pregar a todos que quem seguir meus ensinamentos terá vida eterna ao meu lado. Os apóstolos estavam maravilhados e com a fé totalmente renovada, dado que eles tinham a certeza de que a morte, conforme eles a conheciam, não existe. O corpo que revestia o espírito morria, sim, mas o espírito, que antes estava preso, estaria liberto. Eu vejo agora o Jesus ressuscitado, seu espírito em outro corpo, menos denso, mais fluídico, que esteve entre os apóstolos. Mas eles tomaram uma decisão corajosa: a de não divulgar que Jesus aparecera em outro corpo especial. Ninguém entenderia essa questão. A solução adotada foi a de que Jesus voltou da morte e esteve entre eles e que seu corpo desaparecera. Nenhum apóstolo falaria acerca desse corpo espiritual diferente. A prova seria a inexistência do corpo. E assim foi feito. Eles agora tinham todos os motivos para sair pregando Jesus a todos. Jesus venceu a morte. Isto era a pura verdade. E eles não temeriam mais morrer, pois sabiam que encontrariam o regaço de Jesus. A divulgação dos ensinamentos de Jesus tornou-se uma obrigação, uma honra, um privilégio, e eles sairiam pregando imediatamente. Tomé somente voltou a falar sobre esse tema muitos anos depois, com o novo apóstolo Paulo de Tarso, e este deu sua versão e, na verdade, uma explicação que eu agora, após ter lido todos esses livros, acredito como verdade. Creio agora que Paulo não queria deixar a verdade da ressurreição em espírito escondida de seus seguidores. Ele tinha encontrado Jesus no caminho de Damasco. O que ele vira tinha sido real, mas era Jesus em espírito, não em corpo. Paulo tinha, então, dois fatos em suas mãos: o relato de Tomé e o seu encontro. Sua conclusão: a ressurreição não é material, mas sim da alma, do espírito. Vou transcrever o que Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 42. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeado na corrupção, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado no desprezo, ressuscita glorioso. Semeado na fraqueza, ressuscita vigoroso. Semeado corpo material, ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo material, também há um espiritual. E no versículo 50, ele diz: o que afirmo, irmãos, é que nem a carne, nem o sangue podem participar do reino de Deus. E segue Wycliffe com suas conclusões lógicas e bombásticas. Para mim, está claro que o nosso corpo, que é de carne e sangue, não pode participar dos céus, mas sim o corpo espiritual. Este sim pode.
Pois, como o apóstolo Paulo dizia, o corpo espiritual é que ressuscita, não o corpo material. Pois não há como um corpo que se transformou em pó se recompor para ir de maneira sólida para os céus, que é a moradia de Deus, que é espírito puro e dos santos. Não há um registro sequer de algum santo que haja ressuscitado seu corpo. Na verdade, é com o corpo espiritual que os santos estão comungando com a beleza de Deus no paraíso. Agora, eu tenho uma explicação, que não posso provar, de como o corpo físico de Jesus desapareceu da tumba. Eu acho que Jesus, sendo o enviado especial de Deus, tinha uma energia, uma força que impregnava e mantinha seu corpo vivo entre nós. Se ele tinha um corpo diferente dos nossos, enquanto ele estava vivendo entre nós, não poderia dizer. Eu creio que não, pois seus sofrimentos eram evidentes na narrativa da paixão pelos evangelistas. Mas seu corpo desapareceu. Eu acho que esta energia agregadora que mencionei acima simplesmente abandonou o corpo depois de algumas horas de sua morte. E, com o desaparecimento dela, seu corpo perdeu aquilo que mantinha suas partes juntas. E ele simplesmente desapareceu, como num passe de mágica. Com essa conclusão de Wycliffe, eu resolvi parar um pouco para refletir. Realmente, se o corpo de Jesus, após a ressurreição, era diferente do nosso, isso explicaria muita coisa. Como ele apareceu para 2 de seus apóstolos na estrada de Emaús, sem ser reconhecido de imediato? E por que Maria Madalena levou um certo tempo para reconhecer Jesus nos jardins do cemitério privado, onde ele havia sido colocado na lousa fria, coberto com um sudário de linho branco?